Quando se fala da formação colonial brasileira, eu quero chamar a atenção, por quê? Porque estamos falando da formação política, econômica, social do Brasil. E quando se fala da formação social, econômica, política, nós falamos do mercantilismo, do pacto colonial, nós falamos da mão de obra na época colonial, mas eu quero que você preste bastante atenção agora a algumas características que, de certa forma, marcam o Brasil colônia. Portanto, primeira característica, complementaridade. O que significava a complementaridade? Significa que não se objetivava de forma nenhuma o desenvolvimento da colônia ou um mercado interno. Por isso se diz que no Brasil colônia havia essa dificuldade em criar um mercado interno, porque não se objetivava isso. A função de produzir era uma função complementar para satisfazer as necessidades dos países europeus. Portanto, esta era a complementaridade. Mas, além da complementaridade, nós tínhamos o chamado monopólio comercial. O monopólio comercial, ele de certa forma amarrava a vida da colônia à vida da metrópole. E isto muito se assemelha, e são as características até mesmo do pacto colonial. Porque neste monopólio comercial, a metrópole, a burguesia metropolitana, comprava os produtos das colônias a um preço mais baixo possível e vendia esses produtos no mercado europeu, no mercado externo, a um preço altíssimo. E além disso, podia vender os produtos europeus para as colônias. Quem mantinha o monopólio do comércio, o exclusivismo do comércio na época colonial, era sempre a metrópole. Mas temos ainda as chamadas colônias de exploração. As colônias de exploração, elas têm alguns traços. Primeiro, grandes propriedades de terra. A produção era feita em grandes propriedades de terra. Outra característica é que esta produção estava voltada ao mercado externo, ao mercado europeu, a dificuldade de formar um mercado interno. E outra característica é a utilização da mão de obra escrava, de índios e negros. Portanto, a utilização da mão de obra escrava também era uma característica da época do Brasil colônia. E preste bastante atenção agora, porque eu vou dar algumas características básicas da época colonial enquanto sociedade. A sociedade da época colonial era ruralista, patriarcalista, elitista e escravista. Repetindo, anote: ruralista, patriarcalista, elitista e escravista. Vamos entender o que significa cada uma desses traços. Primeiro, uma sociedade ruralista. Uma sociedade ruralista no sentido de que baseada na produção agrícola, baseada na agricultura, na produção na terra. Outra característica é o patriarcalismo desta época. Existe um antropólogo que se chama Gilberto Freire, que escreve uma obra importantíssima que, inclusive, se você puder ler, ter contato sobre a formação da sociedade brasileira, que é a obra Casa Grande e Senzala. E ele descreve muito bem essa sociedade patriarcal, porque a Casa Grande, você já deve ter ouvido muito falar da Casa Grande e da Senzala. Na Casa Grande nós tínhamos o símbolo do poder patriarcal, do poder do senhor de engenho. Nesta Casa Grande, nós tínhamos então o poder econômico, social, político, todo ele exercido por esses grandes senhores e proprietários de terra e da produção. Portanto, uma sociedade patriarcalista. Elitista, porque é uma sociedade baseada em uma pirâmide, em uma hierarquia. E nessa pirâmide nós tínhamos várias divisões. E uma sociedade escravista, no sentido de que a mão de obra utilizada era uma mão de obra escrava. E nós vamos entender também que só em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, é que nós vamos ter esse início, esta primeira tentativa de querer então abolir o tráfico no Brasil, uma das tentativas de abolir o tráfico no Brasil, porque existia o tráfico de escravos, existia o trabalho escravo, por isso uma sociedade escravista.
Mas vamos entender como se compunha a pirâmide do Brasil colônia. No topo da pirâmide, quem estava? Você já deve imaginar que no topo da pirâmide estavam os senhores de engenho, os grandes proprietários de terra, portanto. Na parte intermediária estavam pessoas como feitores, comerciantes, funcionários públicos, todos eles ocupavam a parte intermediária, dentre outras classes. E na base da pirâmide estavam os escravos. Na base da pirâmide estavam os escravos. Por isso, uma sociedade elitista, baseada nesta pirâmide, nesta hierarquia. E é interessante perceber que as mulheres, na época do Brasil colônia, não atuavam, não tinham espaço na política. O que as mulheres faziam era dedicar-se à casa, dedicar-se à educação dos filhos. Portanto, nós falamos tanto na história do Brasil da luta por uma emancipação da mulher, por uma igualdade entre o masculino e o feminino na sociedade, na política, no mercado de trabalho. Estamos também estudando como isso aconteceu. Mas também nós tínhamos os índios, porque quando se fala da base da pirâmide, se fala dos negros africanos escravizados. Mas e os índios? Os índios viviam à margem da sociedade. Apesar das tentativas, então, dos missionários jesuítas de reintegrá-los, de integrá-los à sociedade através da catequese. Mas mesmo quando integrados na sociedade, os índios muitas vezes acabavam caindo nessa massa de escravizados. Portanto, além dos negros africanos escravizados, nós temos os índios como esta mão de obra, como esta parcela da população que também era escravizada. Portanto, nesta sociedade colonial, nós temos todos esses desafios a serem vencidos. Mas sempre é importante lembrar, antes de partirmos então, por que houve o processo de descolonização? Quais são as ideias que de certa forma causam uma ebulição, uma turbulência nesta questão colonial e que aí nós vamos ter outra época na história do Brasil? Antes disso, eu quero fazer uma retomada para que você anote e registre, e em todas as aulas nós sempre fazemos uma espécie de revisão para que você possa retomar tudo o que foi tratado e os traços principais do nosso tema. Nosso tema, formação colonial brasileira. Na formação colonial brasileira, nós geralmente situamos então de 1500 a 1822, em 1500 com a chegada dos portugueses ao Brasil, a fase pré-colonial, como chamada, em 1530, o período da colonização, e nesse sentido falar da política, da economia. Na economia nós temos o mercantilismo, anote, o mercantilismo, práticas modernas de economia, mais ou menos dos séculos XV até o final do século XVIII, com forte intervenção do Estado na economia. Esse era o mercantilismo. E outra característica era a questão do pacto colonial. Porque neste pacto colonial existiam como que leis, normas e regras que eram aplicadas pelas metrópoles às suas colônias, de modo que a colônia só poderia comprar e vender para a própria metrópole, enquanto a metrópole comprava os produtos das colônias a baixos preços e vendia para o mercado europeu a preços mais elevados. Portanto, fazia como que um comércio bilateral. E existia então esse exclusivismo comercial. Em 1808, com a chegada de D. João VI da família real portuguesa ao Brasil, nós temos a tentativa então de abertura dos portos às nações amigas, em que o Brasil não mais era obrigado a comercializar apenas com Portugal. Portanto, esse exclusivismo de comércio, ele acabava ficando abalado a partir desta época, e nós temos a tentativa de instaurar as manufaturas no Brasil, que ainda demora para ocorrer. Mas, além de falar desta questão voltada à economia, mercantilismo, pacto colonial, nós precisamos falar da demografia brasileira. Portanto, preste atenção, nós já falamos do aspecto econômico da sociedade brasileira na época colonial. Agora vamos falar do aspecto social, do aspecto político desta época, já que o nosso curso é formação social, política e econômica do Brasil. Portanto, quando se fala da mão de obra, lembre-se que era uma sociedade ruralista, patriarcalista, elitista e escravista, baseada então na mão de obra escrava.
Mas no século XVIII, com o iluminismo, com as tentativas da Revolução Industrial, passamos por um processo de descolonização e todas as ideias do Brasil colônia então são questionadas. Mas isto nós vamos tratar em uma próxima aula. Lembre-se de ler o texto Capital e Colonização, que faz parte desta aula. Um grande abraço, obrigada e bons estudos.